Saudações, que Deus em Cristo te abençoe, a sua casa, a sua família e todos os seus projetos, os seus negócios. Eu tenho uma palavra de Deus para trazer em Lucas capítulo 10, versículo 38, onde fala de duas personagens que nos ensina profundamente ali. Eu aprendo muitas coisas, como o fato de eu estar envolvido na obra de Deus, em alguma coisa que faz menção ao nome de Deus, é sinônimo de que eu estou me relacionando com Deus, me envolvendo com Deus de forma alguma. Eu devo estar envolvido primeiramente, com o Deus da obra, para depois me envolver com a obra. Porque uma vez que eu me envolvo primeiramente, com o Deus da obra, eu estarei envolvido com a obra. Agora, estar diretamente envolvido na obra não é sinônimo de que eu estou envolvido com Deus da obra. Um exemplo disso, eu conheço pessoas que desfrutam de uma generosidade, de uma vida boa financeiramente, ela doa pedra para a igreja, tijolo, mão de obra muitas vezes. No entanto, essa pessoa não serve a Deus, mas ela contribui, ela ajuda, ela vê seriedade numa instituição e ela ajuda aquela instituição. Isso significa que ela está envolvida com Deus? De forma alguma. Ela simplesmente está fazendo uma generosidade a uma instituição, a um povo que professa uma fé. Agora, estar envolvido com o Deus da obra são coisas muito mais profundas. É totalmente diferente de estar envolvido com a sua obra. Mas uma pessoa que está envolvido com Deus, naturalmente ela acaba se envolvendo com a sua obra, porque aquele que está envolvido com Deus quer de fato corresponder com a sua vontade. Para confirmar o que eu estou dizendo, acompanhe comigo Lucas capítulo 10, versículo 38, diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondeu Jesus, disse: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Veja que coisa interessante. Jesus está caminhando, fazendo a obra missionária de aldeia em aldeia, e quando ele passa na casa de Marta, ele é recebido por ela. Veja que Marta recebeu Jesus, mas não lhe deu a atenção que de fato era para ser dado. Marta recebe, Jesus se assenta, os seus discípulos também se assentam. Maria, mais do que depressa, vendo que Jesus iria ensinar, transmitir uma palavra de instrução, mais do que depressa, Maria se assentou para ouvir os ensinamentos de Jesus. Marta, quando o recebeu, deveria ter tido essa postura, de sentar também. Afinal de contas, o serviço de casa nunca acaba. O serviço, as atividades, saiba disso, você que está me ouvindo, que os compromissos, os trabalhos, as funções, as responsabilidades, elas sempre vão nos tomar. É necessário a gente reservar momentos para orar, para ler a Bíblia, para cultuar, para ouvir Deus falar, porque agindo assim, você de fato está se envolvendo com Deus, você está querendo ouvir Deus, você está querendo aprender dele a fim de mudar a sua vida. E tem muitas pessoas não se relacionando com Deus e se escondendo em tarefas, em trabalhos, em funções, em compromisso, em construção de igreja, em reunião de ministério. Ela está envolvida em ensaios, em trabalhos, em tanta coisa, pensando assim que está se envolvendo com Deus. Você está enganado.
Lógico que uma pessoa, como já dissemos no início, que ela está de fato se relacionando com Deus, ela tem as suas atividades, mas não use das atividades para pensar que está se relacionando com Deus. Você precisa ter o seu momento de oração, você precisa ter a convicção de que Deus está se agradando de você, você precisa ter a convicção de que você tem momentos de oração, momentos de leitura, de meditação, porque quando você faz assim, você está se colocando na direção de Deus e disposto a ouvir Deus falar. E nem sempre iremos ouvir Deus falar o que queremos. Deus vai dizer para você, quando você se prontifica em ouvi-lo, você precisa mudar o seu pensamento, você precisa mudar a sua vida, você precisa tratar a sua esposa melhor, você precisa tratar o seu marido melhor, você precisa tratar a igreja melhor. E muitas pessoas, para não ouvir Deus falar, porque já sabe o que Deus vai falar, ele fica ocupado, ela fica ocupada, pensando que Deus está se agradando disso. Deus não está se agradando. O que você precisa fazer é o que Maria fez. Peraí, ele entrou na minha casa. Ele poderia estar em tantas outras casas, mas ele entrou na minha. E se ele entrou na minha, eu sei quem ele é, eu sei da palavra que ele tem, eu sei das suas instruções, eu sei o quanto os seus ensinamentos é profundo. Preciso aprender dele, porque muitos gostariam de ter o privilégio e a oportunidade que eu estou tendo. Mas Marta foi lá lavar a louça, varrer a casa, fazer isso, fazer aquilo, e ela fica indignada. Senhor, o senhor não se importa? A minha irmã está me deixando fazer as tarefas sozinha. Veja, ela não aprende do Senhor, ela não ouve o Senhor e não quer que a sua irmã também aprenda. Ela quer que a sua irmã esteja tão ocupada como ela está ocupada. Querido, querida, trabalhe, conquista, vá atrás, corra, mas não deixa de perder a oportunidade do culto, da celebração, da oração, da leitura bíblica. Quantas pessoas trocam o culto de Santa Ceia, que é um culto mais importante na nossa vida, por festinha de aniversário, por coisas banais? Ei, não faça como Marta. Não, mas eu ajudo na igreja, eu contribuo, eu faço isso, eu faço aquilo. Você está se enganando, você está se iludindo. Faça como Maria. Eu preciso sentar aos pés do Senhor, porque eu preciso melhorar, eu preciso aprender, eu preciso ouvir as suas palavras. E ela quis chamar a atenção de Jesus. Senhor, olha minha irmã. E Jesus olhou e disse: Marta, você está ansiosa, fadigada, desesperada com tantas coisas. A sua irmã escolheu a melhor parte, e essa melhor parte não lhe será tirada. Sabe o que é a melhor parte? É o que está em Mateus capítulo 6. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitos problemas na nossa vida, situações econômicas, pessoais, familiares não resolvem porque nós queremos fazer o inverso, querer nós mesmos cuidar e querer estar envolvido com a obra, achando que estamos envolvidos com Deus. Não, inverta isso. Se envolva primeiro com Deus e depois você se envolve com a obra, porque quando você se envolver com Deus, primeiramente, você não irá atropelar as coisas, você não irá inverter as atividades, porque, lamentavelmente, muitas pessoas estão, como diz um pregador, fazendo bolo de baunilha, e vai chegar Deus: enquanto eu estava te esperando, eu fiz bolo de baunilha para o Senhor. E Deus vai dizer: mas eu não gosto de bolo de baunilha, eu gosto de bolo de chocolate. Mas eu achava então, é porque você estava atarefada, correndo com tantas outras coisas, mas não fez como Maria, sentando, lendo, meditando, consagrando, separando momentos exclusivos para mim, me relacionando primeiramente comigo, para depois se envolver com a obra. Faça isso e Deus será grande na sua vida. Você vai ter as convicções, o que Deus quer
o que agrada a Deus e você vai ter uma vida feliz e satisfeita. Faça como Maria. Tantas outras pessoas gostariam de ter o privilégio que eu estou tendo e Ele está na minha casa. Aprenda com o Senhor, senta aos pés dele e aprenda, porque o Senhor tem muito para te ensinar. Que Deus em Cristo te abençoe.